Informações ao vivo porque o primeiro-ministro chinês propõe a criação de uma organização global para a cooperação em inteligência artificial. A Camila Yunes, então, chega com todas as informações sobre essa proposta que visa o envolvimento da tecnologia e a segurança do país asiático, né, Camila? Pois é, David, o primeiro-ministro chinês Li Qiang, ele deu essas declarações durante a abertura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial lá em Xangai. Ele deu várias declarações sobre essa tecnologia. E essas declarações, falando em um equilíbrio entre desenvolvimento e segurança, não foram à toa, viu, David? Porque a gente lembra que recentemente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele deu algumas declarações falando sobre a necessidade de flexibilizar as normas e as regulamentações sobre inteligência artificial, num sentido aí que os Estados Unidos vêm de tentar dominar e ter um desenvolvimento maior com relação à inteligência artificial. Então agora, o primeiro-ministro chinês vem aí dando essas declarações num sentido oposto, de equilíbrio e falando em uma cooperação internacional. Ele disse inclusive o seguinte, eu vou ler um trechinho para vocês, abre aspas: se nós nos envolvermos em monopólios, controles e bloqueios tecnológicos, a IA vai ser privilégio de poucos países e empresas, fecha aspas. Então ele falou sobre essa necessidade também de governança e desenvolvimento de código aberto e também dessa criação de um órgão internacional, e aí liderado pela China, para compartilhar esses conhecimentos com outros países. E disse que Pequim está muito aberta aí a compartilhar esses ensinamentos tecnológicos, especialmente com relação à inteligência artificial, principalmente com países em desenvolvimento. E disse também que isso é um passo muito importante e que é necessário ter esse equilíbrio. Não só esse equilíbrio entre desenvolvimento e segurança, mas também um apoio internacional, um consenso de toda a sociedade. Então, esse acaba sendo mais um desdobramento, mais um passo aí desses embates entre China e Estados Unidos, os dois países, dois grandes países, potências, liderando aí o mercado tecnológico. Ainda nesses embates, a gente até lembra que os Estados Unidos têm diminuído nos últimos anos o fornecimento, as exportações de chips de última geração para a China, até com receio de que Pequim se desenvolva militarmente. E Pequim realmente tem tido um desenvolvimento tecnológico muito avançado nesses últimos anos. Então, esse acaba sendo mais um desdobramento e mais uma nuance desses embates entre esses dois gigantes da economia. David. Tá certo, Camila Yunes. Muito obrigado pelas suas informações ao vivo aqui com a gente. Já vou passando para a Mônica Rosenberg, porque recentemente também, Mônica, uma inteligência artificial chinesa provocou queda na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E agora, então, a China também estreitando laços com o Brasil. De que forma que a gente pode interpretar tudo isso? Pois é, nós estamos vendo uma evolução do poderio que antigamente era bélico, o exercício de poder e de autoridade que se fazia através de navios militares. Você, quando não estava feliz com outro país, mandava os seus navios, mandava a sua frota para ameaçar. Hoje evoluiu agora para a ameaça da tarifa, Trump usando as tarifas no mundo inteiro para forçar negociações e os chineses indo mais além, utilizando o poder, a força da informação e da inteligência artificial, da qual os americanos já estão com medo. A grande questão aí dos americanos estarem falando em terras raras é para poder sair justamente dos chips e desses componentes magnéticos e eletrônicos que eles compram da China e que estão no seu material bélico. E isso é um grande problema, uma dor de cabeça para o Trump e para os americanos. Em relação ao que está sendo discutido, essa proposta da China, eu acho muito saudável uma coordenação internacional, uma cooperação internacional. Não adianta achar que vai dar para limitar o alcance da inteligência artificial, porque ela já nasce difusa pela internet e acessível a todos. O que me preocupa é que seja uma agência chinesa liderando isso, porque nós sabemos que a China não é exemplo nem de transparência, nem de descentralização, nem de acesso democrático à informação, que é o que precisa ser a base de qualquer cooperação que possa vir a ser construída. Então, a cooperação sim, os chineses à frente, não.
Acácio Miranda, essa aproximação Brasil-China não é de hoje, né? O presidente Lula tem estreitado laços já há algum tempo, o que prejudica também a negociação com os Estados Unidos, que não vê isso com bons olhos, né? Sem dúvida alguma, Márcia. Estados Unidos e China são os dois principais parceiros econômicos do Brasil, verdade seja dita, eles vêm se revezando ao longo do tempo. Contudo, em relação aos Estados Unidos, há uma vantagem por parte dos norte-americanos. Mas é importante nós ressaltarmos que a gente vive num mundo globalizado, pelo menos por enquanto, ainda é um mundo globalizado. E é natural que os países tenham relações comerciais, tenham relações empresariais, façam trocas de tecnologia, façam trocas de commodities, exatamente para que esse fluxo entre todos continue acontecendo. Acontece que, com a tecnologia especificamente, os Estados Unidos foram líderes mundiais durante muito tempo. Mas a China, nos últimos anos, vem abocanhando uma fatia desse mercado. Isso impõe 2 pontos de atenção. Primeiro, diferentemente dos Estados Unidos, os chineses têm a sua própria forma de negociar e a sua própria forma de enxergar o mundo. Em segundo lugar, como a Mônica bem disse, os Estados Unidos são um país mais transparente. Há mais transparência no trato com os Estados Unidos e há mais transparência nas relações dos norte-americanos com outros países. Porém, nos últimos anos, o governo brasileiro vem se aproximando da China por uma questão ideológica. E isso atrapalha o nosso julgamento empresarial e tem atrapalhado nos últimos dias as nossas relações com os Estados Unidos. Trump elencou 3 razões para o tarifaço. Primeiro, a questão dos BRICS, em segundo lugar, a questão das redes sociais, em terceiro lugar, a questão da família Bolsonaro. Fato é que a primeira elencada por ele tem 80% de importância nessa equação. É o aspecto mais importante. Trump quer um Brasil mais próximo aos Estados Unidos do que a China. E para nós, talvez, economicamente, fosse mais importante a manutenção desta relação. Mas, infelizmente, nós não temos este poder. Este poder está na mão das autoridades constituídas. A nós resta torcer para que eles abram os olhos e enxerguem a importância das relações multilaterais e não concentradas num único parceiro ideológico.